Boa tarde, meu nome é Abraão Souza da Silva e irei apresentar meu projeto de pesquisa, contínuo, chamado Alfabetização com o uso de jogos e brincadeiras para crianças com autismo. A questão da introdução, né, na questão da escolha do tema, da alfabetização de ciências com TEA, com autismo, é um dos maiores desafios da educação inclusiva. E qual é o grande problema? O problema é a questão dos métodos tradicionais que são muito rígidos, né? E não respeita o jeito único do autista ele processa as informações. Vamos lá, vamos supor, eu trabalhei numa rede aqui, cidade. Hoje eu sou professor, mas eu trabalhei especial, especialmente, com os alunos dela, apoiando ali na sala de aula. E esse método que eu propus, para ajudar o aluno foi a questão da alfabetização, né? A questão da alfabetização. E no começo ali, que comecei a acompanhar ele, só lá no sexto ano, do ensino fundamental 2, sexto ano. E ele não sabia ler, né? Ali ele só juntava ali as palavras simples, né? Principalmente silabando um mês. E ele não sabia ler. E ali, trabalhando com ele foi aprendendo, né? Decorrer a são os jogos de brincadeira, como estratégia de esbanjamento, né? E a importância é criar um ambiente motivador e informal. Um exemplo, criar um ambiente assim, que seja colorido, né? Com letras, um exemplo, são as letras na parede do alfabeto, né? Uma coisa que seja muito colorida, que seja facilitador, né? Que o aluno em si ele aprenda com facilidade, com facilidade. E quais são os objetivos? Né? O objetivo é analisar a utilização de jogos e brincadeiras na alfabetização de alunos com TEA. É uma estratégia de alfabetização que além disso ele vale aprender, né? Como é que é? Investigar, ler e auxiliar na leitura escrita, identificar estratégias de comunicação e verificar a importância da adaptação individualizada, né? Questão assim, seja ali, o professor ali, e o aluno, ou seja, a questão de aprender, de ver a individualidade dele, dele ali, aprendendo, né? Os testes, né? Os testes são diariamente, né? São diariamente, questão dos testes ali, pegando ali, aquela avaliação diariamente ali, seria, né? E a questão da justificativa, né? É, esse estudo, ele justifica porque precisamos de práticas pedagógicas que funcionem na vida real e na sala de aula. O lúdico não é só diversão, ele é uma ferramenta que ajuda na atenção compartilhada e na interação, que são os pontos onde o aluno costuma ter mais dificuldade. Assim, são necessidades de assistência na parte pedagógica do aluno na pista, são a necessidade de métodos personalizados em turnos, facilitadores da atenção compartilhada e interação social. Pouco esse ponto, o facilitador da atenção compartilhada e interação social, é a questão de atenção a ele e conseguir interagir socialmente, socialmente.
hum, os conceitos de alfabetização, da escrita e também de uso social. Na base teórica, ele vem, né, de Lima e linha pegada, né, segundo os estudos aí, 2020, mostra que alfabetizar é diferente de letrar. O aluno ele precisa aprender a ler, mas também usar isso na propriedade. E um exemplo prático é o jogo de dominó. Então eu vou contar, né? Aí, contar o que a experiência que eu tive com esse aluno. Então, esse aluno, ele tinha questão da dificuldade, né? Eu expliquei, e escrever, ele sabia, ele é copista. A questão de ler, ele sempre diariamente, eu levava ele lá numa biblioteca, né? Que nas escolas, no município, no São Sexto ano, a sala não é decorada. Não é decorada por causa da idade dos meninos, né? São já adolescentes. E eu levava para a biblioteca ela era toda decorada. E ali eu pegava um jogo de dominó, de alfabetização, jogo da memória, isso é uma estratégia lúdica, e todos os dias eu ficava ali, eu dando as palavras, jogando com ele. E fui vendo que ela estava avançando, achando que era assim, e eu, né, todo dia fazia um ditado com ele, né. Eu sei que tem um professor lá, né, gente, na sala de aula, mas eu tirava aquele intervalo todos os dias. E ele foi aprendendo, foi aprendendo, e esse método de debate, né, via isso na pela vigia, defendendo tudo, defendendo a e ali eu fui vendo as táticas. E ele foi aprendendo. Então, assim, e esse aluno, né, ele aprendeu a ler, né, e foi uma surpresa muito grande. Isso foi, querido, de 6 a 7 meses. Foi meio que alguém. Isso foi no ano de 2026, foi no ano de 2024, no ano de 2024. Tive essa feira de conhecimento e foi sobre a região. E esse aluno, né, no qual eu acompanhei isso mesmo, e ele tem uma parte que teria que decorar na sala. Isso foi grande desafio para ele. Eu dei essa, meio assim, essa fala para ele. E ele ficou ali mesmo. Né? Meu vídeo já estava lendo já. E no dia da apresentação, isso foi uma grande surpresa, né? Quando eu vi, ele já estava lendo, sem olhar para o papel. Isso foi muito sério. E hoje, como eu saí desse município, hoje eu com uma diretora, né? A diretora de lá, né? Não, aí não tá lendo, Diego está lendo, está lendo perfeitamente. Tudo não agradece, né? Todo mundo vai sabe, poxa, parabéns, parabéns. Eu também um desafio. Então, se fora isso, né, cada ele tem também eu trabalhei com uma que ela aprendeu a questão da escrita, né, aprendeu a escrever o próprio nome. Ela também se possa um livro ou um livro, e ela escreveu o próprio nome, né, para se ser e a felicidade. Então, assim, para finalizar, na minha pedagogia, né, as pesquisas eu baseei, né, Podemar Fruit, defendendo o DP3, pesquisa também a base de dados da CIEL e da Academia, né, o critério de tese entre 2000 e 2005, né, entre o mundo, achando, né, que causíveis e estratégias líricas
palavra-chave, né? Como eu falei assim, questão de tema, eu postei bem o tema, a sabedoria. Então, assim, resumindo, é muito importante o terceiro jogo de brincadeiras como ferramenta de inclusão, ali facilitará a aprendizagem, né? E aí vai aprender, né? E, assim, tudo vai ajudar bastante, a gente vai aprender a ler, a questão da escrita. E o objetivo, né? Analisar a prática, como eu falei, de casos cada vez mais escrito, isso chama prática. Não só a questão do perto do dominó, mas de outras formas também já tem memórias, né? Brincadeiras também. E aí ele vai aprendendo. Não só isso, como é, deixa eu diz, o foco também, no foco dele, a gente não gosta de dinossauros, canetas, e usar essa forma mais vidosa, assim, bonitas, aí ele vai aprender. Primeiramente, queria agradecer, né, essa oportunidade de estudar muita competição, agradecer a professora Aline, agradecer também o professor, também tive grande aprendizado nesse período, e obrigado, né, por essa oportunidade de estudar uma instituição e essa especialização.